Você que está chegando aqui agora, será que você começou o parkour recentemente ou você já é das antigas e caiu aqui de paraquedas? Será que o que eu vou falar agora você gostaria, deveria ou se interessaria para saber? Porque eu vou falar do passado que afeta hoje. Afinal, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Eu sou a Polly do parkour e eu pratico parkour já há uns 20 anos. Acredito que todo mundo que já foi pesquisar parkour, inclusive eu falei disso no vídeo passado, você pode assistir ele aqui, como você pesquisa o parkour, mas esse aqui hoje eu não vou falar onde nasceu, aonde se originou, não. Eu quero falar do parkour das antigas do Brasil. O que a gente fazia, da onde veio e o que você vai gostar de saber. Realmente não seria possível ter parkour sem internet. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha TikTok, mas a gente tinha outras coisas. Inclusive, eu e o meu grupo de amigos, ou todo mundo que começou naquela época, eram as pessoas que tinham internets muito boas. Ainda era internet de escada, viu? Então tudo que chegou de fora, inclusive a nossa comunidade, se manteve unida por causa disso. Inclusive, eu também não tinha internets muito boas em casa. Foi a época que quem se juntou foram os grupos nerds. Eu acho que todo mundo que começou a praticar parkour nessa época era meio nerd. E além de ser meio nerd, também fazia parte de outros esportes. Era comum a galera do parkour vir do skate, da capoeira, do break dance ou dos trickings, que são as acrobacias de rua. Inclusive, uma coisa que a gente também fazia parte era dos jogos eletrônicos. Eu acho que meu grupo de parkour começou dentro de uma lan house. Afinal, a única coisa que eu aprendi a jogar de verdade foi Counter-Strike. Inclusive, até hoje tem gente que me chama de Cruella. Quem lembra disso? Era o meu nickname e eu sempre adorei. A partir daí, coisas que hoje poucas pessoas têm, que eram os grupos, né? As crews. Eu tinha a minha e ela se chamava Fluxo Urbano. Infelizmente eu era a única mulher, mas eu ficava feliz, inclusive, de ter sido agregada, de já se sentir pertencente a um grupo. E isso é uma das coisas que eu sinto falta hoje, de você começar a praticar e você criar grupos. Esse grupo era os seus companheiros de treino, era a galera que fazia camiseta. E eu amo o nosso nome era Fluxo Urbano e foi revolucionário. Na época, hoje, eu acho que eu nem lembro de vários nomes que existiam nessa época. Mas você pode citar aqui embaixo nos comentários, aproveita, segue, dá like, porque vai vir mais assuntos relacionados a essas coisas de antigamente e de agora. Essa galera que se juntou, principalmente os nerds que eu acabei de falar, foi acontecendo nas principais capitais do Brasil. Então, hoje em dia, se você for atrás, tem nomes muito ícones de cada cidade. Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Curitiba, Aracaju, Belém e Recife. Essas pessoas aqui, todo mundo delas, que começou na minha época, todo mundo fez história, principalmente nas comunidades do Orkut. Você que começou a praticar agora, ou que você é dessa nova geração e que ainda tá se familiarizando com a internet, nós tínhamos comunidades. Nessas comunidades a gente brigava, a gente discutia, a gente compartilhava histórias, treinos, tudo que chegou aqui no Brasil veio de fora, só que não tinha ninguém para ensinar como vocês hoje têm. Aulas, monitoria, tutorial, não tinha nada. Então a gente trazia tudo para dentro dessas comunidades, eram os fóruns. E aí até hoje eu conheço pessoas que a gente discutia e que eu não conheço elas pessoalmente, acredita nisso? Então nesses fóruns a gente já brigava sobre psicologia do esporte, que era sobre medo, coragem, altura, desafios de movimentos, isso tudo era discutido. A educação física era ferrenha sobre várias coisas que a ciência ainda estava discutindo, onde o achismo do que eu faço, do que eu não faço, como se fosse hoje o mundo fitness que você conhece, as informações que às vezes vêm e não são fidedignas, não são verdadeiras. Então as pessoas já discutiam isso nos fóruns de internet de parkour lá atrás. Inclusive começaram a surgir vários programas de trabalho de finalização de curso, que são os TCCs, sobre parkour. E aí foram criando-se os novos artigos citando parkour, que até hoje você, se quiser, você vai usar nas suas citações. Isso vale tanto para o direito, quanto para a arquitetura, a psicologia novamente e principalmente a educação física. E pela comunidade, pelo Orkut, já foram nascendo os encontros. Os encontros de parkour que tem hoje não são iguais aos que eram do passado. Onde todo mundo se hospedava junto,
onde as comunidades marcavam seus próprios encontros, inclusive o primeiro encontro feminino de parkour aqui em Brasília tinha mais homens. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa se acidentando, a ponto de ter que chamar a ambulância. E até para explicar para os bombeiros como é que foi que ele caiu, deu trabalho, porque isso era incomum nessa prática. E pra gente também, né, ter contato com esses acidentes, que foi só um, ainda bem, já virou história. Então isso faz parte da história das antigas do parkour. Você na sua cidade, você tem grupo? Você tem encontro marcado? Você marca de viajar para encontrar outras pessoas que você conhece na internet? Você já teve o prazer de discutir com alguém algum assunto, ou trocar alguma ideia, ou perguntar coisas sobre os seus movimentos e depois encontrar essa pessoa em outro estado ou ela vir te visitar? Então no passado era muito isso. Eu lembro da minha primeira viagem do parkour, eu lembro que eu era estagiária, eu juntei dinheiro, foram os meus primeiros saláriozinhos, eu falei, mãe, eu tô indo pra São Paulo. Ela falou, pra quê? Eu falei, pra treinar parkour. E foi pra mim uma experiência absurda de treinar uma semana seguida, numa arquitetura totalmente diferente, com pessoas que já pareciam ser minhas amigas há décadas, só de conversar na internet. Conversar coisas legais e às vezes problemas, porque nós tivemos várias tretas, várias fofocas, assim como qualquer comunidade esportiva ou não. Nessa época o parkour já foi ficando um pouquinho mais popular e aí, além dos documentários que chegavam pra gente, que talvez, eu espero que você tenha assistido, aqui a gente tem uma playlist, vou deixar aqui na descrição, as playlists dos principais documentários e entrevistas que já chegaram pra gente e que se você é praticante de parkour e se você não assistiu até hoje, algo de errado não está certo, você precisa ter conhecimento disso para enriquecer a sua prática. Foi bem gratificante começar a ver o parkour na novela, no vídeo, na publicidade da campanha, nos vídeos na Madonna, na propaganda dos tênis. Hoje tem propagandas que você provavelmente nunca viu, assim, a Nike, a Olímpicos, várias marcas muito grandes até hoje fazem uso dessa movimentação do parkour porque ela é muito cinematográfica, ela é muito fotográfica também e sempre atrai muitas visões, muitos espectadores. E aí surgiu o maravilhoso YouTube, onde todo mundo começou a compartilhar os seus locais de treinamento, onde era julgado e cancelado. E falar nisso, vai sair vídeo sobre os cancelados do parkour. Aproveita, segue aqui, clica, porque esse você não vai poder perder. Nem para você ser cancelado também e para você conhecer as pessoas que já foram canceladas. Eu já fui cancelada uma vez, ou será que foi mais? Depois eu falo. Assim como vários outros esportes onde esse registro, tanto de imagem quanto de movimento, precisa ser registrado e ele causou uma revolução, né? O YouTube veio para difundir essa transformação dos movimentos, da interação. Então, falando hoje do parkour das antigas e fazendo uma transição para o parkour da modernidade, que é o próximo vídeo, eu sugiro que você comece a entender, ou melhor, se sinta curioso para entender como é que eram as discussões de antigamente sobre as competições do parkour. Antigamente era abominável, isso gerava discussões e discussões de semanas, ofensas, desafetos, intrigas, porque desde antigamente as pessoas que eram puristas e acreditavam em um tipo de parkour como se fosse a verdade absoluta, eram contra todas as competições. E hoje você vê muito mais, como se diz, vertentes, jeitos de praticar parkour, onde as competições estão cada vez mais comuns. Em breve eu acho que vale a pena falar sobre todos os tipos de competição que existem hoje e com certeza estarão sendo criadas outras muito em breve. Um adendo, em toda a história do parkour, várias pessoas criaram conteúdos, não só esse como eu estou fazendo aqui agora, mas existiam blogs maravilhosos, podcasts maravilhosos, e isso foi se perdendo com o tempo. Eu acho que as pessoas foram ficando mais velhas, mais compromissadas, mais atarefadas, trabalhadoras, e muita coisa foi se perdendo. Hoje a gente tomou outros formatos de conteúdo, mas ainda tem muita gente das antigas, eu, por exemplo, fazendo coisas que a gente sempre quis compartilhar. E um dos meus compartilhamentos hoje é que você acompanhe o Papo de Muro, que hoje é um podcast muito atual, feito pelo Danilo, lá de São Paulo, que vou deixar aqui também o link para você acompanhar. Começou com episódios onde várias pessoas das antigas contam as suas respectivas fases
que é muito interessante você escutar, porque isso inspira de um jeito que você nunca vai ver por aí. Então, por enquanto é isso. Aproveita, devora esse conteúdo aí e a gente vai conversando até a próxima semana. Bye, bye!